Em 1743, no Rio de Janeiro colonial, uma história impossível começou a ser contada. Um menino escravizado, que desafiou tudo o que a ciência e a fé acreditavam ser possível. Um enigma que atravessou o tempo e jamais foi explicado. No século XVIII, o Brasil era um império de contrastes. Riqueza e ouro fluíam para Portugal. Mas nas senzalas ecoava o sofrimento de milhares de pessoas escravizadas. Um sistema brutal, movido pela ganância, que desumanizava homens, mulheres e crianças, arrancados de suas terras e forçados a uma vida de servidão. As cidades coloniais, como o Rio de Janeiro, cresciam sobre o suor e o sangue dessas pessoas, cujas histórias e identidades eram frequentemente apagadas pelo tempo e pela opressão. E foi nesse cenário de dor e silêncio que o mistério surgiu, brotando de um lugar onde a esperança parecia ter sido esquecida. Uma centelha de inexplicável em meio à dura realidade. O menino era calmo, obediente e silencioso. Como tantos outros, passava seus dias trabalhando sob o sol forte, cumprindo ordens sem questionar. Uma figura quase invisível no dia a dia da fazenda. Mas algo nele chamava atenção. Diziam que desde pequeno tinha sonhos estranhos, visões de mundos e tempos distantes. Em meio ao seu silêncio, às vezes murmurava sobre lugares que nunca conhecera e pessoas que jamais encontrara. Ele parecia ter acesso a conhecimentos que iam muito além da sua experiência, como se sua mente guardasse as memórias de uma vida que não era sua. Os outros escravizados olhavam com uma mistura de medo e reverência. Seus senhores, com desconfiança. O menino não era como os outros. Ele era o enigma vivo. Certa noite, os sinos da capela da fazenda tocaram sozinhos, ecoando pelo vale silencioso. Ferramentas pesadas que exigiam a força de vários homens para serem movidas foram encontradas em lugares diferentes, sem que ninguém as tivesse tocado. O menino, assustado, dizia ouvir vozes em sua mente, lamentos e pedidos de socorro que ninguém mais conseguia escutar. O medo começou a se espalhar pela propriedade. O que antes era apenas uma estranheza tornou-se um fenômeno assustador. Padres foram chamados para benzer o local e o garoto, acreditando se tratar de uma possessão. Médicos da época tentaram entender, usando os poucos recursos que tinham. Mas quanto mais o estudavam, mais impossível tudo parecia. O menino desafiava a lógica e a razão. O caso tornou-se tão notório que chegou aos ouvidos dos jesuítas, conhecidos por seu intelecto e estudo dos mistérios da fé. Mais tarde, até estudiosos vindos de Lisboa, interessados em fenômenos raros, vieram observá-lo. Testes foram feitos. O menino foi isolado, interrogado e submetido a longas sessões de oração. No entanto, nada o tocava, nada o curava, pois talvez não houvesse doença a ser curada. Ele parecia existir em um espaço entre dois mundos. O da fé, que buscava uma explicação divina ou demoníaca, e o do inexplicável, que deixava a nascente ciência da época completamente em silêncio. Para os padres ele era um sinal, para os estudiosos, uma impossibilidade. Para si mesmo, talvez apenas um menino assustado. Em uma noite chuvosa de 1743, enquanto uma tempestade castigava o Rio de Janeiro, o fenômeno atingiu seu ápice. Relatos da época, passados de geração em geração, contam que o menino entrou em um profundo transe. Diante de algumas testemunhas aterrorizadas, seu corpo teria se erguido do chão, levitando por alguns instantes em meio a uma luz intensa que parecia emanar dele próprio. E então, ele simplesmente desapareceu. O pânico tomou conta da fazenda. Horas depois, quando a tempestade passou, ele foi encontrado no alto de um morro distante, dormindo tranquilamente, completamente ileso e seco, como se a chuva não o tivesse tocado. Depois daquela noite, os fenômenos cessaram. Mas o menino nunca mais foi o mesmo. Um silêncio profundo o envolveu. Pouco tempo depois daquela noite fatídica, o menino desapareceu da fazenda,
desta vez para sempre. Ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu. Alguns dizem que ele finalmente conseguiu fugir, buscando a liberdade que lhe era negada, e se perdendo nas matas, para nunca mais ser encontrado. Outros, sussurrando nas sombras, acreditam que ele foi levado por aquelas mesmas forças que ninguém compreendia, concluindo sua jornada misteriosa neste mundo. O mais intrigante é que o registro oficial de seu caso, que supostamente estava guardado nos arquivos da igreja, também sumiu misteriosamente, como se alguém quisesse apagar qualquer prova de sua existência. O menino foi apagado dos documentos, mas sua história persistiu na memória do povo. O que realmente aconteceu em 1743? Estaríamos diante de um milagre, uma manifestação espiritual profunda que transcendeu a dor da escravidão? Ou seria um fenômeno que a ciência, mesmo hoje, ainda não tem ferramentas para entender? Talvez a história desse menino seja um eco de antigas tradições africanas, incompreendidas pelos colonizadores. Ou talvez o mistério do menino escravo seja apenas isso. Um mistério. Um lembrete poderoso de que, por mais que tentemos explicar e categorizar o universo, sempre haverá segredos que escapam à nossa compreensão. Um lembrete de que nem tudo neste mundo tem, ou precisa ter, uma explicação. Gostou dessa história misteriosa? Ela nos faz pensar sobre os limites do nosso conhecimento. Se você ama segredos da história como este, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo assim e compartilhe com aquela pessoa que também é fascinada pelo inexplicável. Obrigado por assistir e até a próxima.